presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui não é só uma mensagem bonita. Isso aqui é direção de vida. Isso aqui é um divisor de águas. Isso aqui pode mudar completamente o rumo da sua história. Pro bem ou pro mal, os seus pensamentos estão criando as oportunidades do seu destino. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com a seriedade que deveria, mas a partir de hoje, você nunca mais vai viver da mesma forma depois de entender esse princípio. Porque tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer erro, antes de qualquer conquista, antes de qualquer milagre, existiu um pensamento. E aquilo que você alimenta dentro da sua mente em silêncio é o que vai começar a se manifestar na sua vida em forma de oportunidade. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Deus não está apenas interessado no que você faz. Deus também está interessado no que você pensa, porque é no pensamento que o destino começa a ser desenhado. Agora pensa comigo, ninguém erra do nada. Ninguém acorda um dia e simplesmente decide destruir a própria vida sem que aquilo tenha passado pela mente várias vezes antes. Ninguém trai do nada, ninguém desiste do nada, ninguém abandona um propósito do nada. Tudo foi alimentado antes, tudo foi pensado antes, tudo foi imaginado antes. E da mesma forma, ninguém vence do nada, ninguém prospera do nada, ninguém constrói algo grande do nada. Tudo começou como um pensamento, como uma ideia, como uma visão dentro da mente. É por isso que hoje Deus quer tratar a raiz e não só o fruto, porque tem gente tentando mudar a vida por fora enquanto a mente continua a mesma. E não adianta, porque a mente sempre puxa você de volta para o lugar onde você está acostumado a viver. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Talvez você já tenha vivido isso ou conheça alguém que viveu. Uma pessoa comprometida, fiel, com princípios, começa a pensar muito em outra pessoa. No começo parece algo inocente, parece só um pensamento bobo, parece só uma curiosidade, mas ela começa a pensar, começa a imaginar, começa a alimentar aquilo, e quanto mais ela pensa, mais aquilo cresce dentro dela, até que um dia surge a oportunidade, e quando a oportunidade aparece, ela não vem forte, ela não vem como um choque, ela vem como algo que já estava preparado dentro da mente. E aí a pessoa cai, não porque foi fraca naquele momento, mas porque já tinha cedido antes na mente. Agora olha o outro lado. Uma pessoa começa a pensar em crescer, começa a pensar em mudar de vida, começa a imaginar um futuro diferente, começa a visualizar uma família restaurada, começa a sonhar com prosperidade, começa a se ver vivendo algo maior, e de repente começam a surgir oportunidades, portas começam a se abrir, conexões começam a acontecer, ideias começam a aparecer. Não é coincidência, é resultado do que você alimentou dentro dela. Grava isso no teu coração. Aquilo que você pensa constantemente cria as oportunidades do seu destino. Não cria o destino direto, mas cria os caminhos que te levam até ele. É como se a sua mente fosse um ímã espiritual, atraindo situações, pessoas, decisões e caminhos que combinam com aquilo que você está alimentando por dentro. E isso explica muita coisa que acontece na vida das pessoas. Explica porque tem gente que vive um ciclo de problemas, porque tudo que ela pensa é problema, tudo que ela fala é problema, tudo que ela imagina é problema, e a vida dela vira um reflexo disso. E também explica porque tem gente que mesmo em meio a dificuldades consegue avançar, porque dentro dela existe uma mentalidade diferente, uma visão diferente, uma expectativa diferente. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Para você entender isso de uma forma simples, pensa no algoritmo das redes sociais. Tudo que você vê, tudo que você curte, tudo que você para assistir, começa a aparecer mais para você. Quanto mais você consome um tipo de conteúdo, mais aquele conteúdo aparece, até que você entra numa bolha e acha que aquilo é o mundo inteiro. Mas não é, é só o reflexo do que você escolheu ver. A sua vida espiritual funciona da mesma forma. Tudo que você pensa, tudo que você dá atenção, tudo que você alimenta, começa a aparecer mais na sua vida não porque o mundo mudou, mas porque você mudou seu foco. E é por isso que a Bíblia nos orienta a pensar no que é bom, no que é puro, no que é justo, porque Deus sabe que aquilo que ocupa a sua mente vai moldar o seu caminho. Tem gente que só pensa em medo e vive cercada de situações que alimentam esse medo. Tem gente que só pensa em traição e vive desconfiando de tudo e de todos. Tem gente que só pensa em doença e qualquer dor vira um desespero. Tem gente que só pensa em fracasso e qualquer dificuldade vira confirmação de derrota. Mas também tem gente que decide pensar diferente, que mesmo diante de problemas, escolhe acreditar, escolhe confiar, escolhe visualizar algo maior. E essa pessoa começa a viver um outro tipo de realidade. Agora olha o exemplo de Jonas. Deus deu uma direção clara, vai para Nínive. Mas Jonas decidiu pensar em outro caminho, decidiu fugir, decidiu ignorar aquilo que Deus falou.
E o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade, apareceu um navio, mas não era um navio do propósito, era um navio da fuga. E aqui está uma revelação poderosa. Nem toda oportunidade vem de Deus, algumas são criadas pelos seus próprios pensamentos. Quantas vezes você já chamou de resposta de Deus algo que na verdade foi fruto de uma mente desalinhada? Quantas vezes você seguiu um caminho porque parecia fácil, parecia conveniente, parecia uma porta aberta, mas no fundo não era o que Deus tinha para você? Os seus pensamentos são como um volante, eles não criam o destino automaticamente, mas direcionam você até as oportunidades que vão definir o seu futuro. E aí entra a sua responsabilidade, porque não basta pensar certo, você precisa agir certo quando a oportunidade chegar. Porque tem gente que até pensa positivo, até acredita, até sonha, mas quando a oportunidade chega, não age, não se posiciona, não faz a sua parte e perde aquilo que Deus colocou na frente. Então a pergunta que você precisa se fazer hoje é: o que você tem alimentado na sua mente? Porque isso está definindo o tipo de oportunidade que está chegando até você. Se você vive pensando em derrota, você vai reconhecer oportunidades de desistir. Se você vive pensando em medo, você vai reconhecer oportunidades de recuar. Se você vive pensando em pecado, você vai reconhecer oportunidades de cair. Mas se você começa a pensar em crescimento, você vai reconhecer oportunidades de evoluir. Se você começa a pensar em restauração, você vai reconhecer oportunidades de reconstruir. Se você começa a pensar em propósito, você vai reconhecer oportunidades de viver algo maior. E eu quero te desafiar hoje a fazer algo prático. Hoje, antes de dormir, em vez de alimentar preocupação, em vez de alimentar medo, em vez de ficar girando problemas na cabeça, começa a imaginar aquilo que você quer viver. Começa a visualizar sua vida transformada. Começa a se ver vencendo. Começa a se ver prosperando. Começa a se ver vivendo o que Deus prometeu, porque a sua mente é um terreno, e aquilo que você planta nela vai crescer. E não adianta dizer que não tem controle, porque você decide no que pensa, você decide no que foca, você decide o que alimenta. Talvez até hoje você viveu no automático, deixando qualquer pensamento entrar, deixando qualquer ideia ocupar espaço, mas a partir de hoje isso muda, porque agora você sabe que sua mente não é um lugar neutro, sua mente é um campo de construção de destino. E se você mudar o que você pensa, você vai começar a mudar o que você vive. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai começar a alinhar os seus pensamentos com o propósito dele, que você vai ter discernimento para rejeitar aquilo que não vem de Deus, que você vai ter força para alimentar aquilo que edifica, que você vai começar a enxergar oportunidades que antes você ignorava, que portas vão se abrir, que caminhos vão se alinhar, mas tudo começa aqui, na sua mente. A partir de hoje, você não vai mais alimentar aquilo que te destrói, você vai alimentar aquilo que te constrói. Você não vai mais dar atenção para aquilo que te afasta do propósito, você vai focar naquilo que te aproxima. E quando você fizer isso, prepare-se, porque as oportunidades vão começar a aparecer, não por acaso, mas porque você mudou por dentro. E quando você muda por dentro, o lado de fora responde. Então levanta sua fé, guarda essa palavra e começa hoje a viver isso, porque uma mente transformada pode gerar um destino completamente novo.